Bom dia, irmãos. Eu quero estar lendo, fazendo uma reflexão com os irmãos, com o texto que fica em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós sabemos que as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, mas há algum limite, ou seja, há algum limite para a ação das Escrituras em nossas vidas? Será que há coisas que a Escritura não é capaz de fazer, que se faz necessário buscarmos refúgio em ciências, em filosofias vãs? O que o texto diz? O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, o Criador do universo, o Deus que está fora do tempo. Ele inspirou as Escrituras e ela é útil para o ensino. Então, ou seja, o Deus que tem o seu poder ilimitado, ele inspirou as Escrituras para ser útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, todo aquele que está nos caminhos errados, encontramos nas Escrituras a capacidade de o repreender, não pela nossa justiça, mas pela justiça e autoridade de Deus. Para corrigir, irmãos, para consertar o caminho, ou seja, as Escrituras são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, verso 106, se eu não estou equivocado. Para a educação na justiça, ou seja, se você quer ser educado, ser instruído, crescer em justiça, ter uma conduta, uma vida piedosa, justa, as Escrituras elas são inspiradas pelo Deus onipotente para exercer isso em nossa vida. E o propósito dela, com todas essas descrições anteriores, fala que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, a fim de que o homem de Deus, o homem que mediante Jesus Cristo se tornou de Deus, foi comprado por alto preço, o homem que não pertence a si mesmo, mas se tornou de Deus, ele seja capacitado, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para executar toda boa obra. Essa é a Escritura, irmãos, essa é a palavra de Deus. Ela tem a capacidade de exercer em nossa vida tudo aquilo que necessitamos para sermos homens de Deus, para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Irmãos, uma pergunta. Vocês já leram, vou perguntar no singular, você já leu toda a Escritura? Se você não leu toda a Escritura, não seria desprezo, ao invés de recorrer às Escrituras, antes se dedicar a ler livros, a depender unicamente de livros e de homens? Será que não seria menosprezar a palavra de Deus? Se Deus ele fala que a Escritura, que a palavra dele é inspirada e proveitosa para redarguir, para ensinar, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para exercer toda boa obra, será que não seria rebelião, não seria desprezo, não seria desconsiderar como verdade essa afirmativa? Eu defendo que o cristão ele necessita unicamente de Bíblia e oração. Todo cristão da história que hoje lemos, que hoje a gente se inspira, Paulo, Pedro, Estevão, a ferramenta desses homens, ou seja, aquilo que eles utilizaram era a escritura e leitura bíblica. Na capacitação do Espírito Santo, na capacitação da pessoa de Jesus Cristo, crescendo em fé, pela fé eles alcançaram excelente testemunho.
Então, irmãos, que venhamos a ficar com as Escrituras. Não é errado lermos livros, não é errado assistirmos homens. A Bíblia fala que os pastores, evangelistas, mestres, eles foram estabelecidos por Deus para o aperfeiçoamento da igreja, ou seja, para que a igreja viesse a ter homens com dons da parte de Deus para poder auxiliá-la no crescimento. Mas isso não é também desculpa para que venhamos a ser eternos bebês na fé. Porque a Escritura fala que esses homens, o intuito deles é nos auxiliar para que venhamos a crescer em piedade, crescer em fé. Então, seria se opor contra Deus qualquer cristão falar que não precisamos desses homens, de pastores, mestres, evangelistas. Precisamos e devemos louvar a vida desses homens, orarmos por eles, mas não devemos depender por toda a vida desses homens. Todo o pastor sincero, o evangelista, todo cristão que ele tem recebido de Deus sabedoria e ele é sincero, a felicidade dele vai estar em ver o seu crescimento. O regozijo dele não vai estar em ser louvado ou ser honrado por você por toda a vida, mas a alegria dele vai ser acompanhar o seu crescimento a ponto de futuramente Deus ele te conceder sabedoria e te tornar mestre, a ele ser futuramente auxiliado, instruído por Deus através de sua vida. Todo homem de Deus, todo o pastor, seja apóstolo, seja bispo, que ele busca a vontade de Deus, ele tem um coração cheio de Deus e reconhece o propósito pelo qual lhe foi outorgado essa posição. Ele não vai ficar satisfeito quando você não depender das Escrituras. Ele não vai ficar feliz se você nunca leu a sua Bíblia e sempre depende de livros e depende de homens. No começo, irmãos, isso é muito proveitoso, mas precisamos crescer em fé. Paulo, em certa passagem, ele fala que ele sofre as dores de parto até que Jesus Cristo seja formado em vós, na igreja que ele tem acompanhado. Por quê? Porque o amor ele sofre, irmãos. E todo cristão sincero, seja o seu pastor, seja alguém um pouco mais maduro que tenha a proximidade de você, se ele vê que você não tem disposição para as Escrituras, que para você isso é algo, é uma carga, é um fardo, porque Jesus fala que o fardo dele é leve. Se o pastor vê que é um fardo para você ler as Escrituras, porque você se tornou tardio para aprender, pelo tempo você deveria ser mestre, como diz Hebreus, mas por se tornar tardio para aprender, é necessário que lhe sejam ensinadas os princípios elementares da fé: batismo, fé, dons, e todo cristão sério ele vai se entristecer. Por isso, irmãos, venhamos a se dedicar nas Escrituras. Não é fácil. Qualquer cristão que já leu as Escrituras por completo, ele vai compartilhar que não foi fácil, foi em muita oração, muita dependência de Deus, mas quando Jesus, a Bíblia fala que a gente deve santificar a Jesus Cristo como Senhor de nosso coração, em todas as áreas, em tudo que fizermos, mas a gente cresce de fé em fé. Então, se hoje Deus ele capacita alguém a ter o coração voltado para a leitura das Escrituras, mas ele tem batalhado para crescer na mesma dependência da oração, ele futuramente ele vai ter algo a compartilhar. Ele vai compartilhar, eu posso consolar você com o consolo pelo qual Deus me consolou no tocante à sua dificuldade para ler as Escrituras, porque não foi fácil para mim. E outra pessoa pode chegar nesse homem que já recebeu o senhorio de Jesus Cristo no tocante a ler as Escrituras, e ele fala: Deus ele me consolou no tocante à dificuldade da oração. Hoje eu consigo ter um desejo, um prazer de muitas horas em comunhão com o Senhor,
no lugar secreto, na oração, e eu, com a consolação que Deus ele me concede, eu consolo você. Então que venhamos a dialogar com aquelas pessoas que já alcançaram coisas que ainda não alcançamos, seja a leitura bíblica, seja a oração, seja uma vida santa no tocante a áreas dificultosas, para que venhamos a receber dessa pessoa o consolo que Deus concedeu a ela. E jamais, irmão, jamais venhamos a cair no laço de Satanás, que somos chamados para ser eternos dependentes, eternos bebedores de leite. A Bíblia deixa muito claro que a gente tem de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras, elas são inspiradas para exercer isso. A Escritura ela é inspirada. Qualquer outro livro não tem essa inspiração de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é como uma espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito juntas, medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Não encontramos isto em qualquer outro livro. Em outros livros cristãos, podemos encontrar de homens piedosos citações das Escrituras. Aqueles livros podem falar ao nosso coração, mas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, ela de Gênesis a Apocalipse, ela é proveitosa para nos instruir, nos ensinar, nos redarguir, corrigir em justiça, para que o homem de Deus, ou seja, aquele que tem nascido, gerado novamente em Jesus Cristo e se tornou pertencente a Deus, foi comprado mediante o sangue de Cristo, para que esse homem venha a ser perfeito e perfeitamente capacitado, habilitado para toda boa obra. Então, nesse momento onde tem acontecido tantos declínios na fé, nesse momento onde aquilo tem se cumprido, aquilo que é dito em, se eu não me engano, 2 Timóteo 4, que estaremos nos tempos trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmo e teriam comichão nos ouvidos, buscando líderes segundo as suas concupiscências. Esse tempo que estamos vivendo, irmãos, que a verdade absoluta ela tem caído em descrédito. Cristãos, eles estão tão perdidos na fé, alguns cristãos, que eles chegam a afirmar que não existe verdade absoluta. Há uma interpretação sua, uma interpretação minha, mas será que Deus, o Deus amoroso, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, deu seu próprio Filho para morrer por nossos pecados, o Deus que é santo e o Deus que é a verdade, porque Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Será que esse Deus, Ele deixaria o seu caminho obscuro? Ele deixaria a sua verdade, a sua vontade confusa? As Escrituras falam que Deus, Ele não é Deus de confusão. Então, que venhamos a buscar nas Escrituras instrução para viver uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida piedosa, e venhamos a glorificar a Deus pelo ministério desses homens que nos instruem, sejam pastores, sejam bispos, sejam mestres, sejam evangelistas. Louvar a Deus pela a vida deles, sermos instruídos por eles, orarmos constantemente por eles, mas que venhamos a lembrar que o desejo de Deus é que venhamos a crescer, que venhamos ter uma vida de leitura bíblica, de oração, e que futuramente, assim como esses homens nos consolam com o consolo que eles recebem de Deus, com a instrução que eles recebem de Deus, venhamos a ser aptos para consolar os outros. E venhamos a crescer em fé e ser uma igreja saudável, uma igreja solista de boas obras, uma igreja que de fato não é presa a quatro paredes, mas sim ela é luz no mundo, ela é sal na terra, ela é peregrina e ela é uma igreja, é o corpo de Deus, é o corpo de Jesus Cristo vivo em todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, no curso, em qualquer lugar que você estiver. Que você venha lembrar que você é igreja. Você não
está numa igreja, você não frequenta uma igreja, você é parte do corpo de Jesus Cristo, você tem um cabeça que te guia e que você venha, assim como eu, que nós venhamos a ser capacitados a agir assim e cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida.